Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral, FM 106.7. Mais um domingo abençoado, a gente aqui na rádio, para falar sobre como viver bem. O tema de hoje é muito interessante porque, de fato, vai nos ajudar nesta reflexão de como viver bem a vida que a gente tem. E como convidado, eu estou aqui nos estúdios da rádio com um psicólogo clínico que é especialista em logoterapia, mas vou deixá-lo falar sobre as especializações, mas quero adiantar que é o Dr. Fausto Josino, que é da comunidade Shalom, ele que também compõe o time do programa Viver Bem e também compõe o time do Grupo Plural de Psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu quero dar boa tarde ao Dr. Fausto. Boa tarde, doutora Sônia. Para mim é uma alegria mais uma vez estar aqui, né? E me apresentando novamente, eu sou o psicólogo Fausto Josino, sou logoterapeuta e tenho o meu CRP é o 53830, né? Atendo na Clínica Victor Frankl, no Largo do Machado, né? Tenho um consultório lá e para mim é uma grande satisfação estar aqui, poder participar desse programa, né, com a temática que vai ser abordada hoje. E é isso, estamos aí. E qual é a temática? Antes, qual é o seu CRP, Dr. Fausto? O meu CRP é o 53830. É muito importante que nós, psicólogos, né, registrados em nosso conselho profissional, Conselho Regional de Psicologia, por isso é CRP a sigla, que possamos nos identificarmos, né? Através, é claro que paciente, ao chegar na nossa clínica, em nosso consultório, ele não pede nosso CRP, mas estamos num programa de rádio, é importante que, caso queiram nos identificar, saber se nós temos um registro ativo, é só acessar a página do CRP-RJ e colocar esse númerozinho que o Dr. Fausto clareou aqui, né? Falou, o meu é 38144, 05 na frente. Dr. Fausto Josino, o tema de hoje é autocuidado. Qual a importância para a saúde mental? Mas antes eu quero convidar aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, nunca mais ouvi falar dessa expressão, enfim, para entrar em contato com a gente através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e caso perca o programa ou uma parte, que após possa acessar o canal do YouTube da nossa Rádio Catedral e o programa estará lá disponibilizado. Também estamos no Spotify, viu, gente? E também no Instagram. Então, se tiver alguma dúvida, é só passar um direct lá, que a equipe de produção está atenta aqui com as perguntas, com as dúvidas. E vamos começar perguntando: o que é autocuidado, Dr. Fausto? Então, quando eu penso em autocuidado, eu penso em responsabilidade. Que interessante. Né? Então, é ser responsável pelo cuidado de si mesmo, né? Ser protagonista pelo cuidado de si mesmo. Muitas vezes a gente pensa no cuidado como alguém cuidando do outro, mas também é importante que a pessoa ela tenha essa responsabilidade, essa atenção para consigo mesmo, para com as suas necessidades, para viver bem a vida dela, né? Para viver bem com alegria, com saúde, com bem-estar. Né? Então esse cuidado pessoal é fundamental. Então, quando fala auto, fala de pessoal, né? E aí o que é auto? Tudo que é auto é para nós mesmos. Então, enquanto o Dr. Fausto falava, eu fiquei pensando assim, será que alguém pensa que cuidar de si mesmo está sendo egoísta?
autocuidado, cara, eu não vou cuidar do outro, afinal a gente tem essa atenção e esse movimento, essa busca natural de cuidar do próximo, de cuidar do outro. Gente, eu não estou dizendo que não é para cuidar do próximo, não, mas nós estamos, enquanto psicólogos, trazendo uma reflexão que nós identificamos na clínica, a ausência desse amor próprio, que não é egoísmo, é cuidar, na verdade, da sua própria saúde, ter uma atenção maior com a sua alimentação, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Quantas das vezes nos colocamos no último lugar da fila? Uhum. Não é isso, doutor Fausto, que também atende clinicamente? Sim, sim, realmente esse autocuidado, né, muitas vezes a gente não tem essa atenção para conosco mesmo, né? A gente se preocupa muito com o que está fora de nós ou com o outro, mas também é importante ter esse zelo, esse cuidado para consigo mesmo, até para também viver bem o cuidado para com o outro, né? Então, eu estando bem comigo mesmo, eu vou poder tratar bem as pessoas. Então, é como você falou, Sônia, essa dimensão do autocuidado, zelando pela saúde mental, né? Por uma vida, por uma alimentação saudável, por uma atividade física, né? Tudo aquilo que possa corresponder a um bem-estar, né? E que faça com que a pessoa ela possa não só se relacionar melhor consigo mesmo, mas também se relacionar melhor com os outros, né? Porque se nós estamos bem com a gente mesmo, sobretudo estar bem na nossa relação com Deus, e depois cuidar, né, desse templo do Espírito Santo. É claro que uma psicóloga está falando, mas eu sou psicóloga que sou católica, então somos, né, Fausto? Então precisamos cuidar desse nosso corpo, que Deus nos concedeu a vida de presente. Devemos ser gratos, então temos que cuidar, sim, do corpo, da mente e da alma. Você quer falar algo mais ou posso passar? Estamos chegando perguntas, já posso passar, né? Olha, tem perguntas aqui, na produção passou, mas não tem ouvinte se identificando. O que leva as pessoas a não se preocuparem em ter autocuidado? Eu entendo que a falta de interesse por si mesmo muitas vezes leva essa falta de autocuidado, né? Quando a pessoa ela não tem aquele interesse de olhar para si mesma, ela não tem muitas vezes coragem de olhar para si mesma, né? E perceber aquilo que é necessário para si, o que é bom para si, né? E muitas vezes ela acaba se prejudicando porque ela não tem essa iniciativa de voltar-se para si nesse sentido de cuidar de si mesma, né? Então, quando a pessoa não tem interesse, ela não está prestando atenção naquilo que ela precisa, né? E não vive, não cultiva e não se preocupa em cuidar de si. Perfeito. Outra pergunta, essa tem identificação da ouvinte, ela é de Realengo e se chama Elisa. Muito obrigada, Elisa, por sua participação, contribuindo com o nosso programa Viver Bem. Ela pergunta: o que o autocuidado tem a ver com a saúde mental? Então, a saúde mental, ela diz respeito ao bem-estar, né? Viver a saúde mental é viver o bem-estar, é viver boas relações, né? Então, o autocuidado ele está totalmente ligado à questão da saúde mental, porque uma vez cuidando de si mesmo, você pode estar bem consigo mesmo, né? E viver, de fato, boas relações, viver uma relação pessoal também, né? Você falou até da relação com Deus, né? Mas estando bem consigo mesmo também, você pode viver uma relação mais profunda, né? Com Deus também, porque eu tenho mais domínio e conhecimento de quem eu sou,
e eu posso assim manifestar quem eu sou para Deus e para os outros, né? Então esse olhar voltado para si, né, leva essa experiência de relacionamento e também isso também proporciona uma qualidade de vida, né? E isso é bom, isso também é saúde mental, né? É verdade. Eu penso até, assim, complementando e ampliando essa pergunta, eu vou ampliar a resposta. A pergunta é: o que o autocuidado tem a ver com a saúde mental? Gente, eu percebemos, principalmente psicólogos, né, esse olhar afinado. Não que a gente saia por aí analisando todo mundo, não é mesmo, Paulo? Mas percebemos que as pessoas andam muito apressadas, vindo agora para a rádio, o trânsito, ou uma pessoa de moto jogou assim na frente do carro, o outro falou umas palavras não bonitas, né? Enfim, as pessoas andam tão apressadas que esquecem, penso eu, que esquecem de cuidar de si mesmo. Estão sempre correndo. E se a gente corre, a gente não dá pausa. Pausa para respirar adequadamente, pausa para olhar o amigo nos olhos, pausa para degustar um café. E a vida precisa de pausa. E se a gente não der pausa e fazer tudo com pressa, o que acaba acontecendo é um estresse, uma ansiedade. E claro, estresse e ansiedade fora do eixo, perceberam, gente, que afeta a nossa saúde mental? E afeta de forma negativa. É preciso se perguntar: para que pressa? O mais importante não é a pressa, e sim o ponto de chegada. Então, levar a vida com serenidade. Vamos para a próxima pergunta, que é: o que é a mesma ouvinte, Elisa, ela pergunta: o que é ter saúde mental? O que é? Bom, eu já quero iniciar aqui ajudando ao Dr. Fausto, dizendo que a saúde mental é muito mais do que uma ausência de doença. Exatamente, né? A própria Organização Mundial da Saúde diz que saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Nossa, então, profundo. Vai muito além de uma questão simplesmente de estar doente ou não estar doente, né? Mas é uma questão de qualidade de vida, né? É uma questão de relacionamento, né? De dedicação ao outro, mas também de dedicação a si mesmo também, né? Então é bastante interessante assim essa realidade. E lembrando, já que falou de organização, OMS, Organização Mundial da Saúde, né, OMS, lembrar que o equilíbrio, ela pontua que deve ser entre as dimensões biológica, né, psicológica, social e espiritual, gente. Então precisamos buscar isso para evitarmos sermos afetados em nossa saúde mental. E aqui, quase que em todos os domingos, me acompanhando como convidado nos estúdios da Rádio Catedral, eu divido aqui o estúdio com um psicólogo. Eu disse quase todos os domingos. Por que quase? Algumas vezes convidamos professores, nutricionista, assistente social, e enfim. E se
algum psicólogo tiver que participe do grupo aqui com a gente, aliás, a nossa arquidiocese tem um grupo de psicólogos, que é o Grupo Plural de Psicólogos, que tem a responsabilidade do bispo, Dom Antônio Augusto, e nós nos reunimos uma vez por mês. Recomeçaremos nossos encontros na última terça-feira do mês de março, se não me falha a memória. Mas, gente, a agenda já está no Instagram do Grupo dos Psicólogos que são católicos, GPP. Voltamos ao tema. Se você está chegando agora, ligando o seu rádio, o tema de hoje é autocuidado, importância para a saúde mental. E quem está respondendo, refletindo com brilhantismo é o psicólogo clínico Dr. Fausto Josino, que é da comunidade Shalom. E tem consultório aqui pertinho da rádio, ali no Largo do Machado, e ao final do programa ele passará os contatos. Dr. Fausto, quando falamos de autocuidado, podemos dizer que estamos falando de quê? É uma pergunta. Acho que até já foi respondida, né? Mas já que chegou essa pergunta, falamos um pouquinho mais. Eu complementaria dizendo que sobre os hábitos também, né? A gente precisa estar atentos aos nossos hábitos. Se nós temos hábitos que nos roubam a nossa serenidade, acaba nos roubando a nossa saúde mental. Ainda há pouco falávamos da pressa. Sim, sim. Né? Falar em pressa, eu lembrava da questão da agitação, né? Então, esse mundo agitado, né? As pessoas muito agitadas, muito aceleradas, e isso prejudica esse autocuidado, né? Então, quanto mais eu tenho esse olhar para pessoal, né? Voltado para mim mesmo, né? Não no sentido egoísta, mas no sentido de realmente de cuidado, né? De responsabilidade, de zelo para com aquilo que eu preciso viver, para viver bem, né? Viver bem com saúde, com alegria, com muita vitalidade, né? Então, quanto mais eu tenho essa responsabilidade, mais eu estou exercendo autocuidado, eu estou vivendo esse autocuidado. Interessante. Estamos no mês de janeiro. Sim. Ainda? Então, tem uma pergunta, ela não se identifica e ela diz: sou ouvinte da Rádio Catedral, sou enfermeira. Poderia explicar de forma simples o que é o Janeiro Branco? Então, Janeiro Branco é uma campanha de conscientização em relação à saúde mental, que foi iniciada por um psicólogo aqui no Brasil, e se não me engano foi em 2014. Né? Então esse mês ficou dedicado a essa realidade da saúde mental. Né? Então há toda uma mobilização para se promover e divulgar essa responsabilidade também, né, com a saúde mental, né? Então que é fundamental para que se possa viver a vida com autenticidade, com responsabilidade, viver bem, né? Como o programa diz. E eu entendo assim, é muito importante até abrirmos o ano no mês de janeiro pensando nesta campanha, foi muito bem bolado, né? Esse psicólogo, eu também não me recordo a data precisa, mas quando startou toda essa mobilização, que o objetivo maior, gente, até é autocuidado mesmo, o objetivo é chamar a atenção das pessoas para as suas questões emocionais, para esse cuidado. Muitas das vezes, a pessoa que está ao nosso lado, ela expressa uns sintomas que têm a ver com, digamos, ela não está bem emocionalmente.
né? E precisamos estar atentos para poder ajudar, na verdade, a sociedade. E eu acho também que é despertar para a procura de profissionais que possam auxiliar nessa dimensão da vivência da saúde mental, né? Então, vê-se que antigamente se tinha medo, né? Ou então dizia que era coisa de doido, que era coisa de maluco, mas cada vez mais tem se tomado a consciência da importância de promover a saúde mental e de buscar esse cuidado mesmo com a própria saúde mental. Doutor Fausto, a ouvinte Eleonice, ouvinte Eleonice, ela pergunta: por que ter autocuidado é tão importante? Ter autocuidado é muito importante porque se eu não sou o primeiro responsável por cuidar de mim, né, quem vai ser, né? Então, se eu não for o primeiro a buscar zelar pela minha saúde, viver com responsabilidade aquilo que eu preciso viver para estar bem comigo mesmo, com os outros, né? Então, se eu não sou o primeiro responsável por isso, quem vai ser? Né? Então, é muito importante, né, essa dimensão do autocuidado. É verdade. Eu diria que o autocuidado é uma bússola, é como se fosse uma, metaforicamente falando, né? E que, enquanto o doutor Fausto falava, eu me imaginava, né? Imaginava a pessoa humana como uma vela acesa. E, na verdade, essa vela, ela queima, é a nossa vida. Todos os dias estamos nos consumindo, estamos morrendo todos os dias. E temos a responsabilidade de nos mantermos acesos, com alegria. Afinal, a alegria é fruto do Espírito. Então, temos essa responsabilidade. E se temos essa responsabilidade de nos mantermos acesos com alegria, com disposição, é claro que tudo isso será consequência do nosso autocuidado, para nos amarmos e estarmos bem para servirmos, ajudarmos, amarmos ao próximo. Quer complementar alguma coisa? Porque eu me empolgo, né? Falar da logoterapia, cara, porque se o doutor Fausto, que é logoterapeuta também, ele sinalizou aí algo, né? Se a gente não cuidar, quem? Né? Quem? É uma frase logoterápica. Sim. Como a terapia ajuda no cuidado da saúde mental. Marcos Paulo, ouvinte novo do nosso programa. Olha, Marcos Paulo, ouvinte novo do programa Viver Bem. Na terapia, a pessoa pode ser ajudada a despertar para o autoconhecimento. E eu entendo que o autoconhecimento é fundamental e seria fundamental para que eu possa exercer o autocuidado, porque eu vou entendendo realmente aquilo que é necessário, que é necessário para mim conhecer, né, para poder agir sobre as próprias necessidades, né, aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser trabalhado para que eu possa viver melhor a minha vida. Então, na terapia, isso vai ser trabalhado, né? O psicólogo ele vai ajudar o paciente a ter esse conhecimento para que ele possa assumir, né, mais uma vez essa palavra, a responsabilidade sobre aquilo que ele traz, né? É como a Sônia falou, é um caminho de chegada, né? Então ele precisa se situar onde ele está para poder ele de fato chegar onde ele precisa chegar, onde ele deve chegar. Então, na terapia, a pessoa vai se situar para poder progredir e alcançar aquele objetivo, né? aquele
aquela chegada, né? Aquela linha final ali, onde eu posso ser aquilo que eu devo ser. Sim. Penso também, né, ampliar um pouco mais que a terapia nos capacita, capacita ao homem, capacita a pessoa humana a lidar melhor com as dificuldades que são inerentes da vida humana. Capacita o ser humano a lidar com a imprevisibilidade também. E nos capacita também, nos tornamos pessoas mais fortes. Teremos um novo olhar para a imprevisibilidade, os fatos que nos ocorrem todos os dias, o saber lidar na esfera social também, que é algo que nos chega muito em consultório, são as questões dos relacionamentos, sejam eles conjugais, familiares e principalmente os relacionamentos no ambiente organizacional, né, que desgastam, estressam as pessoas. Alguns pacientes chegam e perguntam: eu queria saber qual é a origem dessa minha irritação, dessa minha impulsividade. Quando eu já falei, já magoei minha esposa. E quando a gente vai no processo psicoterapêutico, né, vamos analisando, conduzindo aquele paciente na sua autobiografia, na sua história de vida, nós identificamos muitas das vezes, viu gente? Muitas das vezes que a origem, o gatilho desse desgaste, dessa impulsividade, está no ambiente de trabalho. Porque ninguém escolhe com quem trabalha, a gente escolhe com quem toma um café, a gente escolhe com quem casa, mas a gente não escolhe com quem trabalha. Então, a psicoterapia capacita o ser humano também a aprender a lidar com essas relações. Não tem escapatória, a gente tem que lidar com o diferente, graças a Deus. Imagina todo mundo lidando, convivendo com tudo igual. Ai, seria chato. Então, é muito importante ter essa abertura de alma, essa abertura de coração para o diferente. É um alargamento, né? Isso. E olha onde eu digo que Dr. Fausto é recém-casado, então eu tenho 37 anos de casada, com a graça de Deus. E eu digo que dentro do casamento a gente aprende muito a lidar com essa diferença. Diferença que é o outro, que vem de outra formação, a gente conhece a pessoa adulta já. Então, esse alargar-se, esse aceitar, às vezes, né, como se fosse um espinhozinho, mas existe algo muito maior que nos une. E é sempre importante olhar para esse algo maior que nos uniu. Um homem e uma mulher deixa sua casa, seus pais, para formar uma nova família. Mas é um tema para um próximo programa, conjugalidade, terapia de casal também. Então, passemos para uma outra pergunta, deixe-me encontrar aqui, são muitas. Olha, como posso ter autocuidado, aí coloca entre parênteses, cuidar de mim mesma, se tudo o que acontece é contrário a isso? A ouvinte não quer se identificar. Eu não entendi bem, acredito que tudo o que acontece com ela entende que é contrário ao ter autocuidado. Eu entendo que ela fala um pouco das circunstâncias, né, de ser, ter muitas contrariedades e tudo mais. Eu entendo que cuidar de si mesmo também é uma decisão, né? Então, mesmo diante de situações muito difíceis, muito contrárias, né, como ela falou,
é possível, de alguma forma, viver um mínimo, né? Um mínimo diante daquela situação. Eu lembrava muito, Sônia, do Viktor Frankl, né? Porque ele, lá no campo de concentração, ele vivia umas condições muito difíceis, né? Muito cruéis. E eu lembro que da história da lasca do pão, né? Que ele ganhava aquela lasca do pão e ele só dava uma mordiscadinha, né? Para poder render a vida dele, né? Então eu vejo que ele poderia se fartar com aquilo que ele tinha, ele poderia, mas ele, diante da compreensão do que estava acontecendo ao seu redor, ele, ele fazia uso de dosagens mínimas, né? Para poder dar continuidade, para poder sobreviver e viver melhor aquela realidade tão difícil do campo de concentração. Então, muitas vezes, quando eu estou decidido em viver alguma coisa, no caso, o autocuidado, né? Mesmo em situações difíceis, eu posso exercer o mínimo, né? Então, não dizer que é impossível diante de situações contrárias, eu creio que impossível não seja, desde que eu encontre um meio de poder, de alguma forma, viver minimamente esse cuidado, essa decisão que eu tenho por zelar pela minha própria vida, pela minha própria saúde, pelo cuidado da minha própria vida mesmo, né? Gente, não esqueçam que o programa Viver Bem está no Instagram. Nossa identificação PGM Viver Bem, tudo junto, PGM Viver Bem. Nos siga lá que nós ficaremos muito felizes. E se por acaso tiver uma ideia, uma sugestão de tema, alguma contribuição, será sempre bem-vinda. Pode passar pelo Instagram, pelo nosso e-mail também, que estamos aqui. Né? Estamos aqui para acolher, de braços e coração abertos. O contexto que eu falei, vou ler aqui. Sou enfermeira e sempre cuidei das pessoas no trabalho, na família e na vizinhança. Nem casar eu casei, não tinha tempo para namorar. Hoje me arrependo de muitas coisas, mas não tenho como voltar atrás. Hoje estou ouvindo o programa Viver Bem pela primeira vez e gostando muito. Aproveito para pedir uma ajuda. Como posso, fazendo coisas simples, começar a praticar o meu autocuidado? Doutor Fausto, interessante, né? Sim, sim. Uma vida dedicada, né? Sim, enfermeira. Então, primeiramente, ter atenção àquilo que você gosta, para você poder elencar as coisas que você pode fazer que são agradáveis a você, né? Então, ter um autocuidado também é corresponder àquilo que você gostaria de viver, né? Então, ter essa atenção a essas necessidades, a esses gostos, né? Que você pode realizar por si mesma, né? Para você mesma, né? Mas também algumas práticas como atividade física, né? Viver bons relacionamentos, né? Cultivar bons relacionamentos, né? Tudo isso ajuda, né? Nessa questão do autocuidado. É uma forma de você responder positivamente para esse cuidado consigo mesmo. Então, exercícios, eu diria também ter uma vida social, porque buscar ter uma vida social. Eu imagino que uma vida na área de, ela se diz enfermeira, né? Uma vida na área de enfermagem demanda esses plantões, em hospital, ela também não diz, né? Realmente demanda o cuidado, imagino também, infiro, que é uma pessoa que ama o ser humano, então
cada ato que seja feito por amor. Então, certamente é por amor que muitas das vezes a gente esquece até da gente mesmo, de tanto amar aquilo que a gente faz. A gente não cansa. Quando vê, está adoecida emocionalmente, né? Ela diz, e isso me chamou a atenção, ela diz assim: nem casar eu casei, não tinha nem tempo para namorar. E quando ela diz, hoje eu me arrependo de muitas, eu diria a essa enfermeira que nos ouve agora, ainda há tempo. A vida é algo que acontece para frente. O que passou não tem como apagar. Nós não temos condições de, mesmo lhe dando, lhe presenteando com uma borracha enorme, você não vai ter condições de apagar. Então está no passado. O nosso passado é celeiro. Nós devemos respirar, olhar para trás com gratidão, porque veja, tudo que você fez dá sentido ao que você tem hoje. E se não tem ainda algo que você tenha como expectativa, avante, vamos buscar. Né? Certamente você tem um conjunto de possibilidades chamado vida para realizar. E se precisar de ajuda, busque um psicólogo especialista que possa trabalhar a sua busca de sentido da vida. E aí sim, é buscando o sentido da nossa vida que nos realizaremos. Porque a felicidade ela não existe. Ninguém é feliz a vida inteira. Somos realizados. Essa busca é que nos preenche. E você que está me ouvindo, você sabe do que eu estou falando. Então, os psicólogos são profissionais capacitados a orientar, né, nesse vazio existencial, nessa frustração da existência. Dr. Fausto quer complementar, falar algo mais? Realmente, assim, enquanto ainda dá tempo de viver, ainda há muitas oportunidades, né? Existem muitas oportunidades. Agora, diante dessas possibilidades, como a Sônia falou, né, é fazer escolhas, né, e buscar aquilo que faz mais sentido à vida. Sim. Algumas vezes a pessoa não sabe como buscar. Ela está tanto tempo, né, disposta a ajudar, que talvez a sua dimensão social esteja esvaziada, esteja, que nós chamamos, fora do eixo. Está faltando um equilíbrio entre as dimensões psicológicas, fisiológicas, né, física. E, claro, se uma das dimensões estiver desequilibrada, vai afetar a nossa saúde emocional. E ter uma vida social é também autocuidado, sim, porque somos seres sociais. Ninguém tem vocação para ser uma ilha. Precisamos aprender a nos relacionarmos socialmente. E uma vida social nos traz bem-estar. Algumas pessoas em consultório, alguns pacientes perguntam: o que a senhora quer falar, quer dizer com vida social? Tem que ir para barzinho? Não, não é isso não. É socializar, é pegar o telefone. A gente agora com o WhatsApp nem ouve mais a voz da outra pessoa. Então, há quanto tempo você não fala com a sua melhor amiga? Há quanto tempo você não olha nos olhos de uma pessoa idosa, de uma avó, de uma vizinha, de uma madrinha, tomar um café com leite com ela? Então isso é socializar. É abraçar, é aceitar o convite. Muitas das vezes estamos tão cansados que a nossa primeira opção é pensar: opa, estou em casa, vou assistir um filmezinho na TV fechada, canal aberto, canal fechado, eu não entendo muito. E acabamos por nos isolarmos. E muitas vezes essa experiência, muitas vezes a expectativa faz com que a gente
queira viver coisas grandes, né? Quando na verdade na simplicidade se esconde assim uma grande riqueza, né? Um grande tesouro e que vai preenchendo a nossa vida de significado, né? E vai trazendo essa alegria, né? E a gente pode continuar respirando, né? Continuar respirando e renova a nossa vontade de buscar aquilo que é tão importante para nós, né? Sabe algo que me chama muito a atenção quando, em consultório principalmente, quando atendemos casos de ausência de autocuidado, o que me chama muito a atenção que na maioria das vezes, doutor Fausto, são pacientes, são pessoas que têm a não capacidade de dizer não. Sabe aquela pessoa que eu costumo dizer, olha, atente para que você não alimente a síndrome da boazinha. Gente, eu não estou dizendo aqui que é para deixar de ser bom, não é isso. Mas precisamos aprender também os nossos limites. Se não, dizer sempre sim para fora, a gente acaba deixando até de olhar dentro de nós, essa pausa necessária, dentro do nosso lar, da nossa família, quem está precisando de um tempo, de um abraço, e vamos fazendo, né? A toque de caixa para fora. Então, a incapacidade de dizer não também leva a pessoa a perder o autocuidado. E também a pessoa perde o respeito por si mesma, né? Vai perdendo, vai aprendendo a se desrespeitar, né? Uma vez que ela não sabe colocar limite nas coisas, né? Olha, aqui. Como a terapia ajuda no autocuidado? Acho também que o doutor Fausto já falou, mas é outra pessoa, outra produção que enviou. Então, para complementar, podemos até falar que afeta a autoestima. Se nós não tivermos, como a terapia ajuda no autocuidado, gente, a psicoterapia com profissionais capacitados, profissionais psicólogos sérios, por isso nós chamamos de psicoterapia, vai ajudar a autoestima a ser alta, né? Autoconhecimento. Muitas das vezes, se as pessoas chegam em nossos consultórios com baixa autoestima, não sou capaz de, né? Não, ou seja, a gente identifica uma identidade fragmentada, a pessoa não sabe nem quem é ela. Ela está sempre vivendo a tempo e a hora, com pressa, respondendo às demandas e esquece de dar-se pausa, de cuidar de si mesma, de mexer no seu, nas suas dimensões mesmo, em todos os sentidos. Então, entendo que a terapia ajuda, sim, no autocuidado, até na autoestima. Sim. Programa terminando, produção já avisou, eu estava achando que entraríamos no segundo bloco. Não, o programa terminou, gente. Eu quero agradecer em nome da equipe técnica, em nome da Rádio Catedral, ao Dr. Fausto Josino, que é da Shalom. Peço, Dr. Fausto, que já abra uma vaga na sua agenda para um próximo tema aqui com a gente, sua brilhante participação, serena, calma, confiante. Gostei muito, mas que agora se despeça dos nossos ouvintes, deixando o seu contato e uma mensagem para eles. Quero agradecer, né, todo o convite, a participação, né, é muito bom realmente estar aqui, mas então vou deixar aqui os contatos, né, o meu telefone é 984101011 e o meu Instagram é @faustojosino.psi. E, enfim, é uma grande alegria mesmo poder estar aqui, Sônia. Muito obrigado mesmo.
E você tem telefone de consultório onde você atende? No início, eu vou falar que ele atende na Clínica Vitor Frank, é isso? Isso, O isso. nosso WhatsApp, falo nosso, porque eu também atendo lá, é o 995066463. E eu quero também deixar a mensagem, gente, não nascemos prontos, ninguém, não somos perfeitos. Somos seres em construção, graças a Deus. E para vivermos um amor autêntico com a gente mesmo, é preciso que tenhamos autocuidado. Assim viveremos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.